Bem, vamos lá então para a nossa segunda parte da aula sobre a Hungria. E a gente tinha visto no nosso outro pedaço de aula que a Hungria praticamente veio dos hunos, que se convertem, viram um reino católico, recebem um apoio do Papa, vão participar inclusive das cruzadas. Só que esse momento, assim, esse primeiro momento da história da Hungria, primeiro momento da Hungria medieval, né, que seria tipo uma média, Idade Média, é interrompido. Interrompido por quê? Por volta de 1250, o Império Mongol começa a expandir, a gente já tinha visto, e eles invadem uma boa parte da região dos islâmicos, eles invadem uma boa parte da Europa, inclusive, da Europa Oriental, chegando a capturar uma parte do que pertencia à Hungria, tendo aí tipo um período de interregno, né, um período entre reinos, até a Hungria se tornar novamente um reino independente. Por volta de 1300, um pouquinho antes de 1300, esse Império Mongol vai entrar em crise. A gente vai ver isso na nossa aula sobre Mongólia. Depois do Gengis Khan, Kublai Khan e os sucessores, uma campanha muito forte acontece na China para estar tentando fazer a independência da China e tirar os mongóis de lá. Eles acabam sendo forçados a voltar o foco do olhar deles para o Oriente, para a China, e aí com isso se estabelece um regime que são os chamados Khanatos. Seria algo semelhante talvez ao feudalismo, alguma leve semelhança, mas a ideia dos Khanatos seriam divisões dentro do Império Mongol que tinham independência no sentido de legislação, autoridade jurídica e etc., devendo apenas contribuição em forma de impostos. E pouco a pouco esses Khanatos vão acabar se tornando independentes. Só que no caso a Hungria não vai se tornar um desses Khanatos. Quando tem esse momento de crise do Império Mongol, alguns dos locais que deveriam ter se tornado Khanatos dentro do Império Mongol aproveitam a situação, especialmente os mais distantes da região da Mongólia, né, como é o caso da Hungria, aproveitam esse momento para fazer a sua independência e para ressurgirem enquanto reinos poderosos, e agora, no caso, já completamente ligados à religião católica. Em termos de Khanatos, o Khanato mais próximo que a gente tem da Europa, que vai continuar existindo por um tempo relativamente grande, é o Khanato da Horta Dourada, que também a gente tinha colocado para uma aula específica. Quando a gente vai falando de Império Mongol, a gente vai falar com mais calma deles. E assim, o grande momento da reunificação da Hungria e do estabelecimento de uma Hungria forte e poderosa vai se dar por volta do ano 1300 e pouquinho, 1320, 1330, com um casamento de Carlos I da Hungria e Elizabeth da Polônia. Então a Hungria ela já surge, né, nesse renascimento dela, com esse casamento, e eles vão ter um filho que vai receber o nome de Luís, vai ser Luís I da Hungria, ou também chamado de Luís o Grande, que vai ser o grande, não só conquistador, mas o grande formador desse Estado húngaro que vai existir a partir de então. Essa Elizabeth da Polônia, ela vai viver, de alguma forma, tendo uma parte do poder muito grande após a morte do marido e no reinado do filho. Basicamente, o filho e ela morrem muito próximos, ela morre pouquinho tempo antes do filho, e em diversos momentos ela vai ser a regente, né? Ela reina, inclusive, enquanto o filho ainda estava estudando. O que acontece? Ainda no reinado do Carlos, o Luís, que depois vai se tornar Luís o Grande, ele é levado para estudar em Paris, na Universidade de Paris, aos 6 anos de idade. Então, eu sei, pode parecer meio estranho, né, alguém aos 6 anos numa universidade, mas quando você quer uma educação, em geral, a educação que você tem é ou um professor, né, um tutor, dentro do seu próprio reino, ou uma educação religiosa. E se você quer uma educação que não seja ligada tão diretamente à religião, embora tenha a presença de religiosos, eles recorriam às universidades. Então, estranhamente, as universidades tinham escolas também
para alfabetização e assim por diante. E o Luiz, nessa universidade, ele vai estar estudando História e Linguística. Então ele vai completar o curso dele lá, se especializando em História dos povos católicos, né, tanto do Ocidente quanto do Oriente. E isso vai ser bem importante para a forma do reinado dele. Acontece que, apesar dele estar estudando, ele já tem uma função importante no governo desde muito cedo. Algumas coisas podem até parecer meio estranhas, mas assim, quando o pai dele, o Carlos I, conquistava um determinado local, mandava o filho para negociar a paz. Então, nos reinos da Boêmia e da Morávia, aos 9 anos, o Luís vai ser o negociador da paz e vai escrever, né, o Tratado de Paz entre os dois reinos, que de alguma forma se transformava numa espécie de vassalagem, ou seja, os reinos conquistados deviam obediência militar ao rei da Hungria. E acontece que, por esse grande habilidade dele, né, o pai acaba nomeando ele como Duque da Transilvânia, sabe, lá do Drácula, bem antes da época do Drácula ainda, mas na região da atual Romênia. Então, aos 13 anos, ele se torna duque, mas ele nem vai parar pelo ducado dele, porque ele ainda estava estudando na universidade, né, estava com 13 anos. E quando ele tinha 15, o pai morre. E aí ele é coroado rei. Só que ele resolve não abandonar os estudos. Ele já colocou na cabeça dele que enquanto o pai conquistava, a mãe é que governava de fato. Então ele deixa Elizabeth da Polônia governando a Hungria, né, não só a Polônia, mas a Hungria como um todo, e até terminar os estudos dele. Quando terminam esses estudos, ele volta para a Hungria com ideias consideradas revolucionárias, né? Afinal, agora ele era não exatamente um rei filósofo, mas um rei universitário, né? E aí, dentro dessa ideia de rei universitário, ele volta e vai estar fazendo várias transformações na legislação que existia na Hungria. Entre esses, uma das principais foi que as relações de vassalagem não seriam mais hereditárias. Então vamos dar uma lembrada em como funcionava essa divisão de poder durante a Idade Média, já desde a Alta Idade Média. Um rei, um imperador, alguém que tinha o direito, né, de governar sobre uma terra, distribuía essa terra para os seus vassalos, que eram nobres, que teriam o direito de governar essas terras, em troca de oferecer obediência militar nas guerras que fossem convocados. Só que o que acontece? Isso era hereditário. Então, muitas vezes, você está obedecendo um tratado que foi feito pelo seu tataravô e, segundo o pensamento dele, isso tirava a ideia de fidelidade, a ideia de competência, né? De repente, você tem uma pessoa que, teoricamente, ele é o duque de uma terra, mas ele não sabe nada sobre o governo, de repente ele nem mora na terra, de repente ele nem sabe nada de luta e ao mesmo tempo os outros soldados todos devem obediência militar a ele. Lembram que isso já tinha acontecido com os problemas graves em algumas guerras, inclusive nas cruzadas por conta disso, pessoas sem competência governando o exército. E aí ele resolve então que a vassalagem ela teria que ser renovada após a morte, ou seja, morreu alguém e aí os filhos vêm e pedem para se tornar vassalos de novo. E o rei pode escolher ou não renovar essa vassalagem, pode escolher um dos filhos que não seja o filho mais velho, ou pode passar esse feudo para outra pessoa qualquer. Claro que isso vai ter, por um lado, revoltas contra ele, né? Mas ao mesmo tempo ele vai ter uma nova elite militar que vai estar disposta a apoiar ele, porque não teria essas titulações de nobreza se não fossem por isso, né? Lembrando que a gente está numa época também de intensas guerras. Então teve as guerras das cruzadas, depois a libertação contra os domínios dos mongóis. Então eles têm muita gente com conhecimento militar, que não obrigatoriamente é aqueles primeiros que receberam lá das titulações no ano 1000, quando elas se iniciaram de alguma forma aqui na Hungria. E, entre outras coisas, um ponto interessante que existe aqui, para ele que estudou lá na Universidade de Paris, portanto aquela universidade que é intimamente ligada a Leonor de Aquitânia, que a gente já tinha falado,
Ele cria uma lei dentro da Hungria, dando a ele, rei, o poder de transformar as filhas em filhos, caso não houvesse nenhum filho homem na família. Nossa, mas que coisa estranha isso, como assim transformava filha em filho? O direito de hereditariedade, por tradição na Idade Média, é passado para os homens da família, ou no caso de não ter parente homem, é passado para o marido daquela mulher, ou para o filho dela, e assim por diante. Mas às vezes aconteciam situações que você não tem um parente próximo, ainda mais depois de tantas guerras que eles tinham passado, e muitas vezes ele não queria que isso fosse passado para um outro homem qualquer, só por alguma proximidade de parentesco. Então não era uma coisa automática, ou seja, não é uma igualdade entre direitos de homens e mulheres, mas é uma lei que permitia ao rei, era exclusivo dele esse poder, transformar as filhas em filhos, ou seja, dar o direito pleno de posse para mulheres. E é interessante que, apesar dele ter criado essa lei, o que colocaria ele, um passinho a mais para a questão da igualdade, ele mesmo acabou sendo envolvido num conflito que se mostrou ser o oposto disso. Qual foi a situação? O irmão mais novo dele, do Luís, tinha se casado com a rainha de Nápoles. Na verdade, com a princesa de Nápoles. E aí, quando o rei morre, o rei de Nápoles se chamava Roberto o Sábio. Quando ele morre em 1343, ele cria um testamento dizendo que a filha dele, a Joana, que era casada com André, que é o irmão do Luís I. Eu sei que parece meio estranho esses nomes todos em português, mas é porque esses nomes vêm de Portugal, e Portugal adora traduzir nomes de outros países, né? E no caso, eu realmente não saberia os nomes em húngaro para passar. Eu sei em inglês e já muda bastante do inglês para o português. Bem, mas de um jeito ou de outro, o testamento do rei Roberto dizia que somente a sua filha é que seria herdeira do seu poder real, e que o marido dela, o André, não teria então o direito de governar. E isso vai ser uma ofensa, né, para o rei Luís da Hungria. Por quê? Porque não só para ele, mas para a mãe dele, né, que era Elizabeth da Polônia, seria um parente a mais reinando, e uma aliança a mais que seria feita e que talvez garantisse talvez até a unificação desses reinos no futuro, né? E ele não aceitou então essa situação. O que ele vai fazer? Tentando ficar do lado do irmão dele, ele junto com a mãe vão para a região de Nápoles e vão estar levando uma grande quantidade de ouro e prata. Cronistas da época falam que eles levaram, que seria equivalente hoje em dia a 15 quilos de ouro, mais prata, para estar convencendo pessoas a apoiarem o André. Então, em troca desse dinheiro, ele tenta apoiar, conseguir apoio do Papa, conseguir apoio de nobres, para que não jurassem fidelidade, não jurassem vassalagem a Joana. Mas, no final das contas, não dá certo. Eles acabam desistindo da ideia. Eles conseguem ali um outro aliado, mas não deu muito certo. Eles precisaram de ir e voltar para a guerra que estava acontecendo lá dentro da Hungria, uma revolta de nobres que tinham perdido a sua propriedade por aquele outro caso que a gente já falou. Então ele acaba sendo forçado a voltar para a Hungria de novo. Só que, 2 anos depois, o André é encontrado assassinado. E a mãe dele, né, mãe do André também, declara que a Joana seria a que teria ordenado esse assassinato. Acusam ela de ser a assassina para garantir que o poder ficasse só nas mãos dela e contra, né, aquele interesse que eles tinham de que o André assumisse. E aí então voltam os dois junto com o exército húngaro para a região de Nápoles, no sul da Itália, e querem que o sobrinho dele, né, o neto da Joana, o filho do André, chamado Carlos, tinha 7 anos na época, que ele fosse coroado como rei e que a coroa não ficasse com a mãe, que deveria ser considerada assassina.
E nesse ponto eles vão prometer várias coisas para o Papa, inclusive dobrar os impostos papais. Lembrando que nesse momento a gente está dentro do Papado de Avignon, então o Papa governa a partir da França. E a promessa era que ao invés de dar o dízimo, né, 1/10 da produção, eles dariam o vintíssimo, sei lá, eles dariam 20% de toda a produção de Nápoles, somente de Nápoles, não da Hungria, caso eles vencessem. Eles conseguem alguns apoiadores nesse momento e começa uma guerra de 5 anos. Começou em 1345. E ele estava vencendo essa guerra, ele tinha conseguido já encurralar a Joana junto com seus soldados dentro do castelo. Os soldados húngaros tinham feito uma guarda, né? A Joana não estava completamente derrotada, porque ela tinha conseguido fazer uma aliança com a França, e a França tinha mandado destacamentos para estar apoiando ela, mas assim, ela estava resistindo ao cerco, isso já depois de 3 anos de guerra, né? E aí, em 1348, acontece algo inesperado, que a gente já falou também. Que algo é esse? Não sei se vocês se lembram, mas a peste negra chega na Europa. Então, assim como a peste negra teve um poder imenso de transformação no meio da Guerra dos 100 Anos, ela vai ter um poder imenso também aqui nesta guerra. O que vai acontecer? Os soldados do Luís, os húngaros que estavam cercando a Joana, eles vão ser acometidos pela peste negra, mas o pessoal que estava em Nápoles não vai. Por quê? Porque eles estavam, que nem nós agora, aqui pelo corona, estavam em isolamento. E aí, nesse isolamento, eles ficam imunes à peste. Então, óbvio que isso vai ser considerado algo como meio que sagrado, né? Uma punição dele por estar tentando invadir. Por que só os homens dele pegaram a doença e ela não? E o mais interessante é que o sobrinho dele acaba morrendo. E aí, com a morte do sobrinho, por conta da peste, aí a coisa vai ficar muito feia, porque, ou seja, primeiro assim, a guerra, óbvio, ele perdeu, né? Porque ele estava lutando pela sucessão do menino, o menino morre, já era. Mas, para além disso, vai ficar muito feia porque, primeiro, a mãe dele, né, culpa ele por toda aquela situação, por ter criado uma situação que ele não pudesse ter salvado a vida do menino e nem colocado ele no poder. Ele volta arrasado para a Hungria e resolve se concentrar em outras guerras. Então, no final das contas, durante o restante do reinado dele, ele vai estar por mais 30 anos expandindo o poder da Hungria. Durante esse tempo, eles vão conquistar uma série bem grande de territórios. Esses territórios vão chegar até beira ali do Império Bizantino. Vai ser algo parecido, mas maior ainda do que o Império Austro-Húngaro, que vai existir ali na virada do século XIX para o século XX. E aí, com isso tudo, acontece uma situação meio que inesperada. Ele, que havia lutado para que a Joana não tivesse o direito de herdar o reino, né, de Nápoles, por ser mulher, e queria que o poder tivesse passado por irmão dele ou para o sobrinho dele, enfrenta uma situação meio inesperada, que ele não teve herdeiros homens, ele tinha só 3 filhas mulheres, Maria, Catarina e Edviges. Ou seja, no final das contas, né, ele já idoso, já perceberam que a morte estava chegando, a mãe dele morreu, então, ou seja, ele já está aí vendo que ele seria o próximo. Tudo bem que ela morreu bem mais velhinha do que ele, né, mas, ou seja, ele percebia que a saúde dele já não estava boa, ferimentos de guerra e tudo mais. E aí ele percebe que ele perderia por completo o reino, né, afinal, as pessoas, o marido, né, de uma delas, ou talvez o marido das 3, lutassem entre si para ver quem governaria aquele reino. E aí ele resolve criar a seguinte lei. Ele conhecia como funcionava a sucessão segundo o modelo francês da Leonor de Aquitânia, mas ele não aceita esse tipo de sucessão, porque ele havia lutado contra ele. E aí ele usa uma lei húngara para resolver o problema. Lembram que tinha aquela lei que ele colocava as filhas como se fossem filhos, quando não havia nenhum outro homem que pudesse ser considerado herdeiro na família? Então, no caso, ele acaba decretando que a filha Edvirges se tornava filho Edvirges e que com a morte dele ela seria coroada como rei da Hungria.
e não como rainha, ou seja, ela teria então o direito de governar de fato. E essa situação ela foi apoiada, ele conseguiu o Papa apoiar essa situação, por quê? Aqui a gente já está naquela região, naquele momento, né, entre 1378 e 1380, que é quando tem um grande cisma do Ocidente. Ou seja, o Papa de Roma e um Papa em Avignon, os dois lutando um contra o outro. E ele faz então um acordo com o Papa de Roma, que ele apoiaria o Papa de Roma desde que ele apoiasse que a filha de Virges poderia ser coroada como rei e não como rainha. E assim ocorre. A Edviges, então, ela é coroada como o primeiro e único rei homem da Polônia, mesmo sendo mulher. E ele esperava que com isso eles conseguissem diminuir a revolta dos nobres, especialmente porque ele faz uma espécie de um acordo com os maiores nobres dentro do reino dele, que as outras duas filhas reinariam sobre, cada uma delas seria rainha de metade da Hungria. Então, ao se casarem com os outros nobres, eles assumiriam como rei. Ao mesmo tempo, ajudariam a proteger a Edviges, que assumiria como rei da Polônia e não da Hungria. Ou seja, ela governaria só uma parte do que antes era o território dele, em homenagem à própria mãe dele, né, avó da Edviges, que havia durante a maior parte do tempo governado a Polônia, mesmo como rainha regente, não como rei, né, ou como rainha oficial. Acontece que isso não vai dar muito certo, porque assim que ele morre e a Edviges é coroada como rei, com o apoio do Papa, os nobres vão fazer uma espécie de uma revolta contra ela e não vão aceitar ela como rei. Os outros que casaram com as outras irmãs dela, ao invés de apoiarem, estavam esperando ela ser derrubada para invadirem o território. E aí, no final das contas, a Edviges acabou tendo um outro caminho meio inesperado. Havia um outro reino ali, a chamada Lituânia, que inclusive era 4 ou 5 vezes maior do que a própria Polônia, e que era uma região que estava relativamente perdida, porque era uma região que tinha pertencido ao Império Mongol e não tinha nenhum grande poder se estabelecido ainda. Vários reis, entre aspas, vários líderes militares disputavam o controle da região. Não era uma região católica, né? Era uma região, apesar de muito extensa, que corresponderia hoje a uma boa parcela da parte continental da Rússia, tem aí nos mapas que eu estou colocando para vocês. Ela não era uma região fortificada por castelos, ou uma região tão desenvolvida economicamente, também em termos de plantio e assim por diante. Mas este grande reino da Lituânia não era exatamente um reino, né? Era um povo. Entre esses líderes militares, um dos principais que existiam lá era o Vladislau. E a Edviges resolve fazer um pacto com esse Vladislau. A situação é a seguinte: os lituanos tinham enfrentado uma guerra contra os católicos já há um tempo. Inclusive, parte do território deles tinha sido conquistado pelo Luís I, pelo pai da Edviges. E a Igreja Católica, nesse momento, está enviando cruzadas de conversão para outros povos. E aí o que a Edviges combina com Vladislau? Vamos nos casar, eu garanto a sua aliança com o Papa, você vai se tornar católico, mas eu dou um jeitinho de funcionar da melhor forma possível. Em troca, a gente vai ter apoio dos católicos para garantir o seu poder na Lituânia e o meu poder na Polônia. O seu exército me ajuda a me defender aqui na Polônia também. E no final das contas, essa jogada entre eles vai ser extremamente eficiente. Sim, tinha um detalhe a mais. Ela continuaria governando a Polônia e ele a Lituânia. Não haveria uma união dos dois reinos, apesar deles casarem. E essa união deles vai ser extremamente eficiente, por quê? Porque quando ela é vista como aquela que converteu os lituanos e trouxe uma quantidade tão grande de território novo para os católicos, ela é vista como uma espécie de heroína, especialmente do Papa de Roma, né? Porque se a gente está no meio de uma guerra entre papas e de repente o Papa de Roma consegue fazer uma grande expansão do poder da Igreja,
Isso vai colocar ela como uma figura central dessa expansão. E agora sim eles tinham interesse de garantir, né, os católicos no geral, os católicos romanos pelo menos no geral, tinham um interesse muito grande de garantir não só o reinado dela, como do Vladislau. Porque se caísse essa dupla, a Lituânia não seria católica, mas se eles vencessem, eles teriam todo um povo católico a mais ao lado deles, que talvez pudesse ser tão importante nas guerras quanto os húngaros foram nas outras guerras anteriores. E aí, nessa aliança, eles conseguem estabelecer o poder deles. E a ideia era que os dois reinos se uniriam a partir da hora que eles tivessem um filho, mas eles governariam separados. Durante esse tempo, ainda temos uma série de criações bem interessantes da Edviges. Por exemplo, ela vai estar construindo a Academia de Cracóvia, que vai ser a primeira universidade polonesa. Ela vai contratar uma série de pessoas para fazerem a tradução de textos latinos para o polonês, fazendo uma espécie de nascimento dessa língua enquanto língua escrita, e para que pudesse haver um estudo tanto de textos de filosofia, textos de medicina e assim por diante. Sendo assim, foi uma das primeiras bibliotecas criadas em língua popular. Então havia biblioteca na Inglaterra, havia biblioteca na França, mas em geral essas bibliotecas eram em latim. A não ser exceções, como o caso das obras do Wycliffe, que a gente tinha visto. Mas aqui, a Universidade da Cracóvia, ela tinha praticamente a biblioteca inteira em polonês, através dessas traduções. Além disso, ela vai fazer um acordo com a Ordem dos Hospitalários. Vocês lembram lá dos Hospitalários no final da Primeira Cruzada? Então, a ideia é que eles pudessem estar, mesmo sem haver cruzadas, né, estabelecer um complexo de casas de repouso para doentes que estivessem participando nessas guerras, que de alguma forma seria uma espécie de cruzada, né, contra os nobres da Lituânia, que não aceitavam tanto o poder do Vladislau quanto a conversão dele. E parte disso vai acontecer também na Polônia. Então, muita gente atribui a ela a criação, uma espécie, né, de proto-hospitais, ou seja, ela vai criar uma rede para cuidar da saúde do próprio povo. E se a gente for ver, isso tem um pouco sempre a ver com as situações que foram passadas de experiência pelo pai, né, pelos locais onde eles viram. Então imagina um pai que teve a grande derrota por causa da peste, e aí de repente o quanto isso não fica na mente da filha para a necessidade desse tipo de controle, né? Só que a história dela não vai ser tão grande assim, porque quando ela estava grávida do primeiro filho, que faria a unificação entre a Lituânia e a Polônia, ela morre no parto. Então, isso vai ser considerado por todos como uma espécie de punição divina, por ela ter querido o título de rei, e coloca-se, né, essa ideia de que se a mulher tentasse de novo, em algum outro momento, assumir um cargo de homem como rei e não como rainha, Deus puniria de novo com a morte dela quando ela tentasse ter qualquer coisa de mulher, ou seja, no caso a maternidade, né? Inclusive algumas pessoas atribuem que isso teria sido um dos motivos pelo qual a rainha Elizabeth depois decidiu se tornar, entre aspas, a rainha virgem, né? Acabou não tendo sucessores. De um jeito ou de outro, a Lituânia termina como um reino convertido, que pouco a pouco vai ser tomado pela Rússia, mas não vem ao caso, porque a aula da Rússia também é um pouco mais para frente. E a Polônia separada da Hungria, né, enquanto um reino independente, e a Hungria com seu poder reestabelecido e reforçado ali em toda aquela região, e com um tipo de governo com maior concentração de poder nas mãos do rei, ou seja, não chega, óbvio, a um absolutismo que a gente vai ter dos tempos posteriores, mas a partir da hora que a pessoa não é automaticamente nobre, filho de nobre não é automaticamente nobre, não é automaticamente vassalo, e isso precisa ser renovado a cada momento de morte, né, a cada sucessão, para os reis vigentes, aumenta o poder nas mãos do monarca. Então, na próxima aula a gente continua falando dos outros reinos da Europa Oriental.